Estamos no coração da região Potengi. A 78 quilômetros da capital de Natal, encontra-se o município de São Paulo do Potengi, com mais de 17 mil habitantes, distribuídos entre a zona rural e a zona urbana. O município se consolidou como um importante polo regional. O crescimento urbano, as mudanças climáticas, os períodos estiais de chuvas intensas e a constante necessidade de proteger vidas e o patrimônio tornam um indispensável trabalho, mas muitas vezes silencioso, mas necessário para a segurança da população. É nesse cenário que atua a Defesa Civil. Mais do que responder sobre emergências, o seu trabalho está sobre a prevenção e no planejamento e na construção de uma cidade mais preparada para responder contra riscos e adversidades. Neste documentário, iremos conhecer sobre o trabalho da Defesa Civil, a sua importância para o município e os desafios enfrentados por ela diariamente para garantir a proteção da comunidade. Entre os maiores marcos de história e paisagens de São Paulo do Potengi, existe um lugar que tem um significado especial e importante para o povo: a Ponte Juremal. Ao longo dos anos, a ponte tornou-se parte da rotina dos moradores e um símbolo da relação histórica entre São Paulo do Potengi e o antigo povoado de Juremal, cuja trajetória está diretamente ligada à origem do município. E foi justamente essa importância que colocou a estrutura no centro das discussões sobre segurança, acessibilidade e proteção da população. Em 2018, a passarela do Novo Juremal passou a ser alvo da atenção das autoridades. Naquele ano, o Ministério Público do Rio Grande do Norte instaurou um inquérito civil para apurar as condições de acessibilidade da estrutura, utilizada diariamente por moradores da cidade. Entre os pontos analisados estava a presença de tubulações de abastecimento de água instaladas ao longo da passarela, levando o órgão a solicitar um parecer técnico da CAERN sobre a possibilidade de sua remoção. Embora naquele momento não houvesse qualquer determinação da interdição, a investigação demonstrava que a utilização da estrutura já levantava preocupações e exigia acompanhamento por parte dos órgãos responsáveis. Que começou com uma discussão sobre a acessibilidade e adequação da passarela, que acabaria, anos depois, se tornando parte de um debate maior, envolvendo segurança, mobilidade e a proteção da população. Apesar das recomendações e das restrições impostas à utilização da estrutura, muitos moradores continuaram utilizando a passarela. Para grande parte da população, aquela travessia era essencial para o deslocamento diário, e a ausência de alternativas tornava difícil abandonar o caminho já incorporado à rotina da comunidade. Diante dessa realidade, surgiram questionamentos que mobilizaram moradores, gestores públicos e órgãos responsáveis. Dentre os principais patrimônios do município de São Paulo do Potengi está a barragem de Campo Grande, utilizado como armazenamento de água, muito útil para a população como forma de abastecimento e ajudado a enfrentar os períodos de seca da região Potengi. Ao longo dos anos, a barragem passou a desempenhar um papel essencial na segurança hídrica do município. Em períodos de seca, seu reservatório representa uma importante fonte de água para o abastecimento da população e para as atividades desenvolvidas na região. Já durante o inverno, quando as chuvas são mais intensas, o aumento do volume da água exige atenção e acompanhamento por parte dos órgãos responsáveis. Quando o reservatório atinge sua capacidade máxima, ocorre a chamada sangria. Trata-se de um processo natural em que o excesso da água é escoado pelo vertedouro para manter o nível do reservatório dentro dos limites previstos em seu projeto. Apesar de ser um procedimento normal, a sangria aumenta a vazão de água adjacente da barragem, exigindo monitoramento e medidas preventivas para garantir a segurança da população. O acompanhamento do volume da barragem Campo Grande é realizado pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, que divulga regularmente boletins sobre a situação dos reservatórios do estado. Além disso, a segurança das barragens é regulamentada pela Política Nacional da Segurança de Barragens, coordenada pela Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, que estabelece normas para fiscalização e gestão dessas estruturas.
Com base nas informações, a Defesa Civil Municipal acompanha os possíveis impactos que o aumento do volume de água pode causar à população. Seu trabalho é voltado principalmente para a prevenção, o monitoramento de áreas de risco e a orientação dos moradores durante o período de chuvas intensas. Antes da construção da nova ponte de Juremal, a sangria da barragem também chamava a atenção pelo aumento da vazão nas proximidades da travessia utilizada pela população. Nesses períodos, a Defesa Civil monitorava a situação e permanecia preparada para adotar medidas preventivas sempre que as condições exigiam, priorizando a segurança dos moradores. A atuação da Defesa Civil, porém, vai além da barragem. Em maio de 2026, por exemplo, após fortes chuvas atingirem São Paulo do Potengi, o órgão participou de uma força-tarefa com a Prefeitura e diversas secretarias municipais para avaliar os impactos nas estradas e definir ações preventivas. Entre as medidas adotadas foram suspensas as aulas na rede municipal, enquanto equipes continuaram monitorando as condições das estradas e dos serviços públicos. Mais do que atuar em situações de emergência, a Defesa Civil desenvolve um trabalho contínuo de prevenção, planejamento e monitoramento, seja durante períodos de estiagem, sejam em épocas de chuvas intensas e sangria da barragem. Seu objetivo é reduzir riscos e proteger a população de São Paulo do Potengi. Nesse momento, convidamos o coordenador da Defesa Civil para explicar um pouco sobre a situação e atuação da Defesa Civil. Olá pessoal, é um prazer imenso estar fazendo parte desse documentário. Eu me chamo Bruno, estou como coordenador da Defesa Civil do município de São Paulo do Potengi. A atuação hoje no nosso município de São Paulo do Potengi com a Defesa Civil é muito boa, né? A gente faz um acompanhamento na zona urbana e zona rural, né? A gente faz um acompanhamento na barragem, faz um acompanhamento também de açudes e barreiros também, e alguns pontos críticos da nossa cidade, né, com registros fotográficos, com filmagem, né, e a gente faz esse acompanhamento em parceria com a Defesa Civil do Estado, né. Então a gente hoje temos uma boa atuação no nosso município da Defesa Civil, e temos uma grande parceria com o governo federal, né. A Defesa Civil ela também faz um abastecimento, né, que a gente acompanha de perto, em loco, né, com o Exército Brasileiro, né. Em situações de risco envolvendo estruturas com pontes e barragens, o Corpo de Bombeiros é essencial para cuidar e preservar da segurança da população. Para explicar um pouco mais sobre esses procedimentos de segurança, convidamos o bombeiro, enfermeiro, especialista em urgência e emergência, além de ser instrutor e coordenador de atendimentos pré-hospitalares, Isaías Matias. Primeira questão, né, os bombeiros são acionados mediante a situação, e primeira conduta, se for uma queda de ponte, logicamente é o isolamento da área. Ambas situações chamadas de catástrofes, né, que são catástrofes ambientais, né, primeiramente é fazer o isolamento da área. Faz a classificação, né? Classifica para ver os danos que aconteceu, exemplo, casas próximas, classifica se família, se aconteceu alguém com família, tenta analisar a quantidade de vítimas, se tem vítima, se não tem vítima, entendeu? As vítimas de fato já são analisadas, avaliadas, né? Quando faz a classificação, exemplo, tem 30 casas na região, 20 casas, e as casas foram inundadas, faz uma busca ativa de quantas pessoas moravam naquela casa, então faz uma triagem, uma análise de quantas pessoas foram afetadas, faz a análise também para as buscas, também se for o caso, se alguém sumiu. As vítimas que estão ainda foram resgatadas, passaram por uma avaliação médica, depois encaminhada para os hospitais, né? Aí o busca e salvamento, né, analisa, faz a questão da busca de todo mundo que está sumido, e as vítimas que estão achadas vão levadas para o hospital, né? Se for com água, vai fazer os mergulhos, vai chamar a equipe de salvamento aquático para botar as roupas apropriadas para mergulhar e fazer as buscativas, utilizando embarcações, utilizando lancha, colete. Já essa outra pergunta, quais sinais que indicam uma área pode representar perigo à população? Primeira questão é qual é a área, né? Ver qual é a área. É uma estrutura
prédio, é ponte, é uma barragem. A questão para analisar os perigos são o quê? Tempo. Primeira situação, quanto tempo foi feita essa edificação? Né? Quanto tempo foi feita verificação, averiguação? Né? Foi feita alguma reforma, foi feito algum reparo? Né? Tem que buscar esse histórico também da situação. Mas, de modo geral, procurar por fissuras, procurar por rachaduras, procurar por mofos, no lugar que está com mofo em parede em tinta, que pode mostrar infiltrações de água posterior, né? Alinhamento, por exemplo, um edifício pode estar desalinhado, pode estar mais declinado para um lado, para o outro, uma parede, uma coluna, se for uma barragem, tem alguma fissura, alguma rachadura na parede da barragem, então procurar por alterações na estrutura, né? Tanto externa como interna, como posterior como inferior. A inferior me refiro às partes voltadas às fundações, né? Então, essa questão de avaliação, né, representa perigo, são essas questões, rachaduras, alterações na estrutura, mudança de volume. Como assim mudança de volume? Porque depois de muito tempo, amigo, algumas vigas, dependendo da como foi colocado, como foi feita a viga, esse ferro dentro da viga pode meio que inchar, entendeu? Ele entra no processo de oxidação e ele expande. Nessa expansão a viga também expande, então vai expandir, vai rachar e vai quebrar com o tempo. Então isso tem que ser avaliado. Outra pergunta: qual a recomendação dada à população em situação de risco? Na primeira situação, os bombeiros fazem gerenciamento de pânico. O que é isso? Gerenciar pânico, né? Usar técnicas psicológicas, né? Ou chamar mais ajuda para conversar e acalmar, tranquilizar, né? Ajustar as pessoas, porque tipo, uma aglomeração de pessoas que estão numa situação de risco, seja ela enchente, seja ela queda de ponte, seja ela incêndios, posteriormente, né? Tem que ser orientadas, acalmadas, tranquilizadas e direcionadas para lugares específicos, né, como abrigos, né? Então, evitar aglomeração, organizar por fluxo, por idade, por exemplo, mulheres de um lado, crianças do outro, idosos, enfim, seleciona, não que vai separar dessa maneira, mas seleciona por idade, seleciona por gênero, enfim, separa, organiza, evacua o local, orienta onde vai ser levada, pede ajuda para profissionais da Defesa Civil, a sociedade organizada, também profissionais da saúde, como técnicos, como enfermeiros, né? E aí vai verificar, de fato, verifica-se a saúde, verifica-se as vitais, faz uma triagem de cada pessoa também para poder ver. É isso, então essa é a conduta padrão na recomendação. E essa outra pergunta, né? A população costuma respeitar as orientações de segurança em áreas interditadas? Infelizmente, na grande maioria das vezes, não, né? A população, ela tem um mau hábito de ficar próximo de barreiras de segurança, ficar próximo de barreiras não só de situações de perigo, mas como também de acidentes, na questão do atendimento hospitalar. Eles vão muito para cima do paciente, dificultando o atendimento, piorando às vezes o quadro da vítima, mexendo na vítima. Em situações de grandes perigos, quanto catástrofes ambientais, como queda de pontes ou rompimento de barragens, a população tem, às vezes é uma vontade de ajudar, mas que dependendo da situação pode acontecer uma coisa que ninguém quer no atendimento: o envolvimento de pessoas leigas, e podem gerar mais vidas, mais vítimas. Então, infelizmente, a maioria das vezes não ajudam nesse processo. Lógico, tem situações como Brumadinho, como agora recentemente essas enchentes no Rio Grande do Sul que tiveram, aquelas chuvas. A população, posteriormente, no final, ajudou muito, mas no primeiro momento, na hora do isolamento, não é interessante. E as pessoas, na maioria das vezes, tendem sim a não respeitar e até correr riscos. As informações apontadas pelo coordenador da Defesa Civil e o Bombeiro Civil mostram que proteger uma população é um trabalho feito por prevenção, monitoramento e responsabilidade. E além disso, construir uma cidade mais segura em São Paulo do Potengi é uma responsabilidade de todos, desde ações que preservam vidas e preparam o município para desafios futuros.